Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, direto da IPP-TV, a sua TV missionária. Chegamos até você com conteúdo bíblico reformado, um conteúdo que vai abençoar a sua vida através da maravilhosa palavra de Deus. É muito bom ter você conosco, desde cedo, já participando da nossa programação, né? Temos aqui algumas pessoas já participando conosco. Quero destacar aqui como a Evandina, também a Liduína, a Maria José, a Nildeci, a Nancy, assim também como o Evandro, Claudete, Janete, Suzete, Márcia, várias pessoas já participando conosco aqui da programação e em especial do programa Vida Devocional. Eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração. Logo após o momento da exposição da palavra, nós estaremos orando com você, por você e por sua família, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: Deus é luz, andemos também na luz. Nós que somos filhos de Deus, precisamos expressar essas características do nosso Criador. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando somos recriados em Cristo Jesus, nós também somos restaurados à imagem e semelhança de Deus, principalmente no que diz respeito à nossa vida, que glorifica a Deus através das boas obras. Eu quero ler nesse momento o texto de 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe na meditação dessa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós somos tão gratos ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pela salvação que recebemos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine-nos, para compreendermos as verdades preciosas do Evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo João, um pastor muito amado, experiente, ele escreveu para as igrejas que estavam na Ásia e que estavam enfrentando desafios grandiosos. E um desses desafios era a infiltração de falsos mestres com vãs filosofias e falsas doutrinas que traziam prejuízos para a fé cristã daqueles irmãos. Ele escreveu porque a igreja estava enfrentando uma falsa doutrina chamada docetismo. A palavra docetismo significa aparência, aquilo que parece. Era um falso ensinamento que dizia que o nosso Senhor Jesus Cristo ele não veio como um ser humano, mas apenas era um espírito vivificante. E quais as implicações disso? Por que o apóstolo João precisou enfatizar,
essa questão da natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vê no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, o apóstolo João, ele escreveu com o intuito de provar, né, a tese do Evangelho de João, era exatamente provar que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo, que só existe salvação por meio dele. E é por isso que ele disse que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação está em Jesus Cristo. E no seu Evangelho, ele deu uma ênfase na natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando esse amado pastor e apóstolo escreveu o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui o apóstolo João, ele vai destacar alguns atributos do nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo, a eternidade. Jesus, ele é eterno, ele sempre esteve com Deus desde o princípio, e ele também é Deus, né? Ele fala aqui, né, que ele é o Criador, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você vai ver nesse texto também que ele fala de Jesus como o doador da vida, como aquele que é a verdade, como aquele que veio, que desceu dos céus, aquele que sempre habitou na mais excelsa e majestosa glória celestial, aquele que é o Todo-Poderoso, mas que deixou a sua glória. Ele é o Verbo que em si encarnou. Ele é o Deus que virou gente. O apóstolo João, no Evangelho de João, vai dar ênfase de que ele viu a glória do unigênito do Pai sendo manifestada a ele, no meio dele, e aqueles que foram principalmente as testemunhas oculares daquele que é Deus, que é o Verbo, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, mas que se fez humano. No Evangelho de João, ele deu ênfase na natureza divina, mas aqui, na epístola, o apóstolo João vai dar uma ênfase na natureza humana de Jesus. Veja que ele começa essa epístola dizendo que o que era desde o princípio, ou seja, aquele que é eterno, aquele que é Deus, nós temos ouvido, o que temos ouvido. O apóstolo João foi aquele que ficou conhecido como quem recostou a cabeça no peito do Mestre. Ele ouviu as batidas do coração do Mestre. Ele ouviu os ensinamentos do Mestre. Ele sentiu a respiração do Mestre. Não somente ouviu, mas ele diz, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos. O apóstolo João, ele viu o Verbo que se encarnou como um ser humano. Ele andou com ele durante 3 anos. Ele aprendeu não somente através dos ensinamentos teóricos, mas também, principalmente, com os seus ensinamentos práticos. Ele pôde ver o amor do Mestre. Ele pôde ver, né, a compaixão e a misericórdia do Mestre. Ele aprendeu com o Mestre. E é esse mesmo que o apóstolo João diz, inclusive as nossas mãos o apalparam. Até quando a nossa fé cambaleou, quem não lembra de Tomé quando disse, eu só crerei que ele realmente ressuscitou quando eu tocar nas suas chagas. E foi necessário Jesus dizer, Tomé, vem até aqui, toca nas minhas chagas e verás que sou eu. Então, João dá essa ênfase naquele que é Deus, mas que se tornou homem e que ele é homem. E isso o apóstolo João fez, queridos, para confrontar a falsa doutrina do docetismo, que depois veio desencadear naquilo que ficou conhecido como gnosticismo. Uma vã filosofia que dizia que para que você conhecesse a Deus, você precisaria de uma revelação especial, oculta, que somente algumas pessoas especiais poderiam ter. Essa vã filosofia também,
ela dizia que somente a parte imaterial, ou seja, espiritual, é que é importante, mas que a parte material, corporal, não tinha valor algum. E veja, por mais que isso parecesse algo ingênuo, que não tinha nenhum problema para a igreja, mas vejam as implicações disso, queridos. E eu quero destacar pelo menos duas delas. A primeira era que, por eles não valorizarem a parte corporal, material, então eles poderiam fazer o que quiser com o seu corpo, inclusive usar o seu corpo na promiscuidade, porque para eles entendiam que somente a parte espiritual é que importava. Uma segunda implicação é que por eles não valorizarem as coisas materiais, então eles também não se preocupavam no cuidado de suprir as necessidades do seu próximo. E, meus irmãos, essas duas coisas são muito importantes para o teste do verdadeiro cristianismo. Para que nós defendamos a verdadeira doutrina, a sã doutrina, nós precisamos entender que o cristão, o verdadeiro cristianismo, deve passar pelo menos por dois testes. O primeiro teste é o teste moral. Nós fomos chamados para vivermos e praticarmos as boas obras, assim como Deus é luz, nós devemos andar na luz. O segundo teste é o teste social, que tem a ver com amor. Nós fomos chamados para amarmos uns aos outros e nos importarmos uns com os outros. Veja como existe essa implicação, né, do apóstolo João defender a sã doutrina, principalmente protegendo a igreja de Cristo, protegendo ali as suas ovelhas, os cristãos, daquelas falsas doutrinas e vãs filosofias. E eu quero hoje fazer um destaque sobre o primeiro teste, que é o teste moral. Se Deus é luz, nós precisamos andar na luz. E veja o que o apóstolo João diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Irmãos, isso é uma declaração extraordinária e gloriosa. O nosso Deus é o Deus que é luz. Ele é aquele mesmo que gerou a luz. Quando o mundo estava, em trevas, quando o mundo ele estava sem forma e vazia, quando Deus, como Criador, veio trazer todas as coisas à existência, ele disse, e haja luz. Deus é a perfeita luz. E onde a luz está, as trevas precisam ser dissipadas. Se Deus é luz, meus irmãos, nós também que somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz e precisamos andar nessa luz. Veja que aqui nós encontramos o apóstolo João, assim como nós encontramos também nas Escrituras, essa antítese entre luz e trevas. Luz representa exatamente aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, enquanto que trevas aponta para aquilo que é mal. Nós vemos também, por exemplo, quando há essa antítese entre as obras da luz e os frutos da luz e as obras infrutuosas das trevas. É o que o apóstolo Paulo ele falou também, por exemplo, aos Gálatas no capítulo 5, quando ele faz essa antítese entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Portanto, meus irmãos, eu quero fazer aqui o destaque dos efeitos daqueles que andam nas trevas e também os efeitos daqueles que andam na luz, baseado nesse texto aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar é essa: os efeitos daqueles que andam nas trevas. E um dos efeitos é que quem anda em trevas não anda na prática da verdade. Veja, o texto diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma das coisas que realmente
testificam que nós somos filhos de Deus, filhos na luz, é que nós vivemos na prática da verdade. A verdade de Deus, a verdade que nos liberta, nós que fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz, para o reino de Jesus. Nós não mais andamos em trevas, e isso significa que nós não andamos mais na prática do pecado, nós não somos mais deliberadamente escravos do pecado. O pecado é apenas um acidente na vida do cristão. Nós agora andamos na prática da verdade. Nós temos essa verdade que nos libertou. Nós temos essa verdade como regra de fé e prática para a nossa vida. E agora essa verdade ela se torna inclusive como se fosse lentes, óculos, que por meio dessa verdade nós enxergamos tudo à nossa volta, nós interpretamos tudo à nossa volta e nós nos comportamos baseados nessa verdade. E muito mais do que não praticar a verdade, quem anda em trevas não tem a palavra de Deus. Veja, no versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Aqueles que são filhos da luz têm a verdade. A verdade está enraizada nele e ele está enraizado nessa verdade. Meus irmãos, há uma outra atitude também daqueles que não andam na luz, mas que andam em trevas. É que eles não reconhecem os seus pecados. Vejam que o texto diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No versículo 10 ainda diz assim: se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós corremos o perigo, irmãos, de andarmos e nos desviarmos, inclusive, para as trevas, quando exatamente nós não praticamos a verdade e quando nós não reconhecemos que somos pecadores. O perigo de negar o pecado. Aqui João, ele alerta contra esse erro. Essa alegação é um ato de auto-engano, a si mesmo se engana. Meus irmãos, negar o pecado que peca é chamar Deus de mentiroso. Portanto, aquele que anda na luz, ele sabe que precisa estar na luz, precisa praticar a verdade. Aqueles que andam em trevas, eles fogem da luz, porque a luz revela todas as nossas mazelas, todas as nossas rugas, todas as nossas imperfeições. E aquele que não está em Deus, que não está na luz, ele foge da luz. Mas quem está em Deus, ele não tem medo de vir para a luz. Não tem medo de se expor. Porque ele sabe que precisa se expor, que precisa inclusive confessar os seus pecados. Mas aqueles que não confessam, eles andam longe da luz. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem não lembra de Davi, o rei Davi, ele pecou gravemente. E no versículo 32, ele relatou um pouco dessa sua experiência. Dos versículos 3 a 5, no capítulo 32 do Salmo, diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então veja, meus irmãos, que aqueles que andam em trevas, eles não andam na prática da verdade. Eles não têm a verdade
enraizada neles. E eles não reconhecem que são pecadores. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem-se miseráveis, carentes da graça de Deus. Eles não vivem na prática deliberada do pecado, mas eles reconhecem que eles são totalmente carentes da graça de Deus para permanecerem de pé. Eles vêm para a luz. Eles não negam. Eles não escondem quando pecam, mas eles vêm para a luz. Eles confessam. Eles se expõem. E eles dependem totalmente de Deus, para que Deus os restaure pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero agora ir para a segunda parte e já concluir falando sobre os efeitos daqueles que andam na luz. E o primeiro deles é que quem anda na luz mantém comunhão uns com os outros. Quem anda na luz ama o seu irmão. Veja, o texto diz assim: se, porém, no versículo 7, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vemos aqui duas coisas preciosíssimas. Quem anda na luz gosta de estar no meio da igreja, ama a igreja de Cristo, ama estar com seus irmãos. Não tem problema com as diferenças, as divergências que podem existir, que possam existir entre eles, porque nós somos diferentes. Mas nós temos um só propósito, que é viver para a glória de Deus. E Deus disse que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. É um amor sacrificial. É um amor que nós precisamos perdoar uns aos outros. É um amor que nós precisamos de sermos tão críticos uns com os outros. Porque por trás da crítica, de uma pessoa muito crítica, irmãos, esconde coisas terríveis, como, por exemplo, a soberba do coração. A altivez do coração, a pessoa se acha melhor do que a outra. A pessoa se acha superior, esconde soberba. Esconde muitas vezes por trás, né, um coração cheio de amargura, um coração cheio de inveja. Esconde por trás, muitas vezes, a incapacidade de ser alguém feliz, porque é uma pessoa muitas vezes frustrada. E aí, ela critica como uma forma de rebaixar o outro para se sentir melhor. Então, nós precisamos parar de fofocarmos uns contra os outros, maledicências. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos nos importar uns com os outros, nós precisamos suprir as necessidades uns dos outros, nós precisamos sermos suporte uns para os outros, nós precisamos amar mais, meus irmãos. Quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Quem anda na luz também confessa os seus pecados. Veja, no versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o texto diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós confessamos. Nós temos a prática de confessar primeiramente para Deus. Nós abrimos, nós rasgamos os nossos corações. Nós nos derramamos na presença dele. Nós não nos escondemos, não nos ocultamos. Nós somos sarados, nós somos curados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, isso significa que Deus ele é fiel. Isso significa que Deus ele nos justifica por meio da justiça de Cristo, da obra de Cristo, da obediência de Cristo. Quando nós derramamos o nosso coração, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós também confessamos as nossas culpas uns para os outros, irmãos. Tiago falou sobre isso, né? Confessem as vossas culpas uns para os outros,
para que sejam sarados, curados. Nós precisamos de irmãos, de amigos, de pessoas que andam conosco, que nos dão suporte, que nos auxiliam nessa caminhada, nessa jornada, que nós todos precisamos de Deus. Precisamos da intercessão, da oração, de palavras, de encorajamento. Precisamos ouvir as promessas maravilhosas da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, também muitas vezes sermos confrontados, corrigidos, disciplinados, porque tudo isso também faz parte do amor paternal de Deus cuidando de cada um de nós. Mas, irmãos, ser purificado de toda injustiça significa que Deus removeu todas as manchas do pecado, que Deus removeu todas as impurezas, que Deus ele tem desenvolvido em nós uma transformação contínua e nos libertou totalmente do poder escravizador do pecado para vivermos como filhos da luz, praticando os frutos da luz, os frutos da justiça. O apóstolo, o salmista Davi, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu concluo essa mensagem, irmãos, dizendo: Deus é luz, andemos na luz. As trevas foram dissipadas porque hoje nós estamos em Cristo. E o credo de Niceno, que foi formulado no Concílio de Nicéia em 325, tem uma parte que ele menciona acerca do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o Deus de Deus e luz de luz. Ele diz: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É em Cristo Jesus que é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que é a luz, a vida está nele. Portanto, irmãos, nós podemos confiar acima de tudo que Cristo, que é a luz, ele é aquele que veio para dissipar todas as trevas do pecado dos nossos corações. Jesus, ele nos convida a andarmos na luz reconhecendo que somos purificados, perdoados e transformados principalmente pelo seu sangue precioso. Que Deus nos ajude a andarmos na luz. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você que está conosco. Quero orar para que Deus nos auxilie nessa jornada. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Porque como é bom saber que o nosso Deus que é luz, ele nos alcançou quando nós estávamos em trevas, nos libertou do império das trevas e nos reconciliou consigo, nos transportando para fazermos parte agora do reino de Deus, do reino de Cristo, do reino da luz. Nós agora andamos na luz, andamos na palavra, temos essa verdade em nós, praticamos a verdade. Nós não escondemos, não nos ocultamos, ó Deus, mas nós confessamos os nossos pecados. Nós somos purificados, nós somos perdoados, nós amamos uns aos outros. Senhor, ajuda-nos a viver essa verdade. Abençoa meu irmão, minha irmã que nesse momento está conosco. Liberta-o de todas as trevas. Abençoa, salva vidas pelo teu Santo Espírito, Deus, neste dia. Restaura vidas, famílias, para a glória do teu nome. Traz cura, libertação e salvação e oração que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.